Questão número 30. Torre Eiffel. Ela foi construída em 1889 em Paris como parte das comemorações do centenário da Revolução Francesa. Inaugurada em março de 1889, a Torre Eiffel, ou Dama de Ferro, como ficou conhecida na época, comparada às pirâmides do Egito por seu idealizador, possui 7.000 toneladas de ferro e 3.000 toneladas de materiais variados e levou só 2 anos para ficar pronta. A construção foi um enorme desafio para a engenharia da época porque possui 300 metros de altura e fica 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. No seu topo existem várias antenas de rádio, cuja esfera de aço de cada antena tem raio de 10 metros para garantir a estabilidade contra ventos fortes. No verão parisiense, essas esferas sofrem uma variação de 5,4 metros cúbicos quando a temperatura chega a 30 graus Celsius. Uma das esferas da antena de transmissão no topo da torre precisa ser substituída por outra, do mesmo material, cujo volume é 250 metros cúbicos a 2 graus Celsius. Qual a variação de volume em metros cúbicos dessa esfera quando a temperatura chegar a 42 graus Celsius? Considere π igual a 3. Muito bem, meus amigos, para a gente conseguir resolver essa questão, nós precisamos compreender inicialmente o que é que está acontecendo. Nós temos inicialmente uma esfera original, característica daquela antena, e o exercício nos diz que ela tem raio de 10 metros. O exercício nos diz, porém, que quando a temperatura chega a 30 graus Celsius, essa esfera se expande, ela aumenta o seu volume. E essa variação de volume, então, chega a 5,04 metros cúbicos. O exercício nos conta que uma dessas esferas precisa ser substituída, e essa esfera substituída tem volume inicial de 250 metros cúbicos na temperatura de 2 graus Celsius. O exercício quer saber de você qual vai ser a variação de volume dessa esfera substituída quando a temperatura chegar a 42 graus Celsius. Tudo bem? Claro que você já percebeu que nós estamos diante de um exercício de dilatação térmica. Sério, prof? Dilatação térmica. Sendo assim, nós precisamos lembrar daquela famosa equação para você calcular o volume. E ela diz para você assim, ó, que a variação de volume, sim, é igual ao volume inicial do seu objeto vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura para você, tá bem? Então, nós vamos utilizar essa equação para você trabalhar. Se você prestar atenção aqui nos dados da esfera substituída, você precisa calcular essa variação de volume, que é o ΔV da nossa equação. O volume inicial da esfera nós já temos, maravilha. A variação de temperatura nós também temos, que ela passou de 2 graus para 42, essa variação é tranquila de encontrar. Ora, meus amigos, o que falta para a gente calcular é o coeficiente de dilatação volumétrica. E esse cara nós vamos encontrar analisando a esfera original que ele nos deu. O exercício nos diz que ela tem raio de 10 metros e isso nos permite então calcular o seu volume inicial. O exercício disse que quando ela chega a 30 graus Celsius, nós vamos considerar, nós vamos supor, nós vamos admitir que essa seja a variação de temperatura. Tudo bem? E aí, então, a gente consegue descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica para você. Prof, como é que eu calculo o volume da esfera? Ah, pois é, não é difícil não. O volume inicial dessa esfera, ó, o volume dessa esfera para você, é simplesmente você fazer 4/3, vamos lembrar lá da matemática, né? 4/3 de π, sim, vezes o raio dessa esfera elevado ao cubo, tá bom?
Vamos substituir os dados que nós temos aqui então, para calcular o volume dessa esfera. E o volume dessa esfera, meu amigo, vai ser para você 4/3. Sim. O π, ele disse para você usar valendo 3. Sim. E o raio dessa esfera, ele disse para você que vale 10. Então, você vai fazer 10 ao cubo. Claro que você já entendeu que a gente pode cancelar esse 3 com esse 3 aqui de baixo, ó. Então, vai sobrar para a gente que o volume dessa esfera vai ser para você 4 vezes 10 à terceira. Tá aqui, ó. Então, 4 vezes 10 à terceira. Prof, qual que é a unidade? A unidade é metros cúbicos, né? Que é a unidade do raio que o exercício deu para você ali. Muito bem, nós encontramos então o volume inicial dessa esfera, ó. Então, essa esfera original tem volume inicial de 4 vezes 10 à terceira metros cúbicos. O que nós vamos fazer agora é utilizar pela primeira vez essa equação e encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica dela, tá bom? Sim, prof. Então, se você substituir os dados que nós temos nessa equação, você vai chegar exatamente nos seguintes valores. Tá, prof, vamos lá. A variação de volume dessa esfera, o exercício falou para você que foi 5,4 metros cúbicos. Não precisa transformar, porque a sua resposta aqui no volume inicial já é metros cúbicos. Então, substituindo a variação de volume, você vai ter 5,04. Sim. Esse volume inicial é o que você acabou de calcular, que é o 4 vezes 10 à terceira. Então, vou escrever aqui 4 vezes 10 à terceira metros cúbicos. Esse coeficiente nós não temos e nós supomos, admitimos que a variação de temperatura vale 30 graus. Sim, prof. Pois é. Se você repetir esse 5,04 e multiplicar 4 vezes 30, você vai encontrar 120 vezes 10 ao cubo vezes o coeficiente de dilatação. E a gente vai passar esse cara para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando no primeiro membro. Só que eu vou ajustar os decimais para facilitar os nossos cálculos, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, 5,04 vezes 10. Essa vírgula vai andar duas casinhas para a sua direita, vai ficar ao quadrado. E a gente vai dividir isso aqui, ó, por 12, só que eu quero tirar aquele zero ali também, ó, para facilitar a minha vida. E eu vou andar com a vírgula para a esquerda, então essa base vai subir para 4, ó. Ah, que legal, ó. Pois é, assim fica bem mais intuitivo para você trabalhar, né? Só que aqui é menos, né, prof? Sim. E aí, isso aqui, ó, é igual ao valor desse coeficiente de dilatação. Tá. Se você dividir 504 por 12, esse coeficiente de dilatação vai dar para você 42 vezes 10. Lá em cima está menos 2. Sim. Então, o seu ômega vai ser 42 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 4 que está no denominador, ele vai subir aqui para o numerador com um sinalzinho invertido. Sério? Aham. E ele vai subir na forma de 10 a menos 4. Ah, que legal! Pois é. Em outras palavras, esse gama, o seu coeficiente de dilatação, vai ser 42 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Então, esse aqui, ó, é o valor do seu coeficiente de dilatação volumétrica. Prof, para que eu preciso saber isso? Ah, porque o exercício quer que você calcula, na verdade, quanto vale a variação de temperatura da esfera substituída, quando você aquece ela de 2 para 42 graus Celsius. Beleza? Então, o que nós vamos fazer é simplesmente utilizar novamente essa equação, substituindo os dados da esfera substituída com o coeficiente de dilatação que nós encontramos. Tá bom, vamos nós aqui então. Ó.
Como nós queremos a variação de volume, vou repetir esse cara aqui para você. Variação de volume é o que nós queremos. O volume inicial da esfera vale 250. Sim. O coeficiente de dilatação nós acabamos de calcular, que é o 42 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, se você passou de 2 para 42, essa variação vai dar para você 40 graus Celsius, tá bom? Então, essa variação de volume vai ser para você 250 vezes aquele 40, vai dar para você 420 mil. Sério, prof? Aham. Vezes 10 a menos 6, que está aqui para a gente. 250 vezes 42 vezes 40, 420 mil para você, tá bom? E essa variação de volume aqui, ó, vai ser então para você, se você voltar com essa vírgula aqui, né? De 10 a menos 6 e andar 1, 2, 3, 4 casinhas, você vai encontrar 42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, tá bom? E essa aqui é o resultado, né, da nossa conta referente à dilatação dessa esfera substituída, beleza? Ficamos então na letra E, nessa questão número 30 para você, beleza? Fica ligado que teremos mais resoluções. Forte abraço, galera!